Olá pessoal, eu sou Helenice, sou professora da UNEB em Guanambi, coordeno o Observatório da Infância e Educação Infantil e fui convidada pela equipe de Infância e Educação Infantil de Bom Jesus da Lapa a pensar sobre a importância do brincar em casa. Estamos vivenciando, desde março de 2020, muitas mudanças provocadas pela pandemia. Entre essas mudanças está o fechamento das escolas. Isso tem um impacto grande na vida das crianças, de suas famílias, professoras e professores. Na pesquisa que fizemos no observatório, por exemplo, vimos que muitas famílias perderam emprego neste período. Outras precisaram deixar as crianças na casa de alguém para saírem para trabalhar. Enquanto isso, a televisão noticia diariamente o número de mortes, as cidades oscilam entre fechar e não fechar o comércio, e as crianças, sem dúvida alguma, são as que passam mais tempo em casa. Ou seja, com a pandemia, a casa virou a escola, o parque, a praça, a rua, a roça. Virou o lugar onde as crianças passam praticamente todo o tempo. A vida lá fora, para muitas dessas crianças, foi reduzida às espiadas no portão, às olhadas pela janela e, no máximo, às calçadas no fim de tarde, em cidades do interior como as nossas. Para as crianças do campo e as que moram em casa com quintais, esses quintais se transformaram em verdadeiros tesouros. Enfim, chegamos ao ponto mesmo de dizer feliz das crianças que têm casa. Nesse período também, as escolas e as famílias têm feito muitas reinvenções para propor experiências para as crianças. São muitas as dúvidas e as inquietações sobre o que pode a escola, o que pode professores, professoras na vida das crianças que agora estão em casa ao invés das escolas. As famílias já devem ter percebido que os professores e as professoras têm enviado orientações, sugestões e convites para as crianças, com apoio de suas famílias, explorarem, experimentarem, lerem, ouvirem histórias, observarem, pensarem, imaginarem, criarem e se expressarem por meio da brincadeira, do desenho, da pintura, do corpo inteiro, da fala, da dança, da escrita espontânea. Nestas experiências, certamente o brincar ganha centralidade. Se não ganha, é porque algo está fora das orientações legais da educação infantil e também da área de saúde e desenvolvimento das crianças. Mas também ouvimos, em menor número, algumas famílias questionarem que as crianças só brincam, que as atividades não ensinam nada, que falta tarefinha para fazer. Então, eu penso que esse podcast é importante para a gente refletir sobre a importância de brincar em casa, sobretudo nesses tempos de pandemia. Primeiro, não temos nenhuma dúvida de que a brincadeira promove o desenvolvimento integral da criança. Várias pesquisas e teorias há muito tempo já afirmaram isso, que a brincadeira é a atividade da criança, ou seja, é a sua ação no mundo, pela qual surgem novas funções no desenvolvimento humano. É brincando, por exemplo, que os bebês desenvolvem a função de andar, comunicar com outros, explorar o ambiente, perceber, sentir. É brincando que as crianças desenvolvem a fala, a escuta, os sentimentos, a imaginação, a memória, o pensamento. Ou seja, a brincadeira é a principal atividade das crianças. E é por ela que as crianças descobrem e apreendem o mundo. Parece que insistir nisso é desnecessário, mas não é. Sobretudo quando muita gente ainda pensa que as crianças da educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses, aprendem sentadas por horas na frente de uma tela de celular ou fazendo tarefas em um livro ou módulo, tarefas de repetição, de cópias, para as quais as crianças não estão preparadas. Esse é o modelo de escola que nós ainda trazemos para as crianças. Esse é o modelo que ainda prevalece, mas que as ciências da educação, incluindo a pedagogia, já disseram o contrário. Em educação, temos a estranha mania de repetir modelos, mesmo quando os especialistas dizem o contrário. Temos uma estranha mania de indagar a partir da cobrança de alguns setores da sociedade, que por melhores que sejam suas intenções, não são profissionais da educação que estudaram para desenvolver, para entender
o desenvolvimento e a aprendizagem dos bebês e das crianças. Então, a brincadeira em nossa sociedade capitalista é colocada como um não fazer, em oposição ao trabalho, como algo desnecessário, que não produz nada. Talvez isso explique a desvalorização social que exige de nós cotidianamente defender sua importância. Defender o direito de brincar como justiça educacional para os bebês e crianças, sobretudo de classes populares. Esse direito é referendado em leis, desde a Convenção Internacional pelos Direitos das Crianças, lá de 1989, passando pelo ECA em 1990, e chegando à Base Nacional Comum Curricular de 2017. Ou seja, concluindo, bebês e crianças têm direito de brincar. Então, nesses tempos de pandemia, em que os bebês e as crianças tiveram vários dos seus direitos violados, como o direito de frequentarem uma escola, por exemplo, garantir esse direito de brincar, garantir tempo, espaço, materiais e pessoas para brincar com elas, é assegurar que as crianças possam se desenvolver. Desenvolver como um humano, como pessoa que pensa, imagina, dá sentido às coisas, nomeia essas coisas, compara, elabora ideias, compartilha essas ideias com outros. Precisamos lembrar que crianças da educação infantil estão constituindo essas funções culturais que o tornam um humano no mundo, um humano com subjetividade, com ideias próprias. Sem contar que é uma oportunidade para construir momentos juntos, fortalecer os laços familiares, sobretudo nesse contexto, que as pessoas, inclusive as crianças, enfrentam quadros de ansiedade, de instabilidade emocionais diversas. Então, várias pesquisas sobre o desenvolvimento da primeira infância em vários países recomendam que as famílias brinquem com as crianças. Isso não é à toa. Isso se baseia em evidências de que é pela brincadeira que as crianças aprendem e conhecem a si mesmas, aos outros e ao mundo. É pela brincadeira que elas estabelecem relações com as pessoas e se percebem diferentes, com ideias e intenções próprias. Se sentem participando do lugar com suas ações, seus movimentos e palavras. Com as ações dos bebês e crianças quando brincam com um objeto, por exemplo, os adultos ao redor começam uma conversa, respondem perguntas. Então, na pesquisa que o Observatório da Infância e Educação Infantil vem realizando desde 2020, recebemos várias fotografias feitas pelas crianças de suas casas. Essas fotografias, elas mostram que é pela brincadeira que as crianças criam tempo e espaço para exploração, investigação e experiências em diferentes cômodos da casa. Que as crianças expandem essas casas e criam ambientes imaginários para escaparem das restrições do espaço. Vimos, por exemplo, que as cozinhas se transformaram em restaurantes, com as crianças participando de receitas com as famílias ou imaginando cozinhar com o uso de objetos desses cômodos. Nos quartos, bonecos e bichos de pelúcia se transformaram em pessoas com as quais as crianças conversam, aprendem a falar, ampliam o repertório de palavras. Os quintais viraram florestas inteiras com bichos que visitam, com oficina de modelagem, com cabanas e piscinas de caixa d'água e bacias. Ou seja, observamos que as brincadeiras expandem o espaço da casa e trazem a cidade e a roça para esses espaços pequenos. As crianças, elas constroem outra percepção da casa, dos acontecimentos para esses tempos em que nos impelem a ficar muito mais tempo no mesmo lugar. Elas constroem essa necessidade de criar em um outro lugar dentro da própria casa. Um exemplo disso são as fotografias de brincadeiras em que as crianças brincam de médico, cuidando de pacientes com coronavírus, de professor e professora na escola com seus bichinhos, brincam de falar ao telefone com colegas das escolas, com os avós. Então não podemos negar esse direito às crianças. Para finalizar, eu diria para as pessoas que cuidam de crianças que olhe para uma criança brincando. O que a brincadeira lhe diz? Leia, interprete, acolha a brincadeira dos bebês e das crianças, sobretudo nesse período de pandemia. Na brincadeira surge curiosidade, sobre si e o mundo que podemos trabalhar com o apoio dos conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos. Criem ambientes para que as crianças possam se manter ativas nesse tempo de distanciamento social. Compartilhe possibilidades
para que as crianças ampliem seu repertório de brincar e, com isso, colaborem com a saúde das crianças. Como ampliar esse repertório? Ofereçam elementos e recursos variados para o brincar, no sentido sensorial e motor. Não apenas brinquedos industrializados, mas objetos da casa, do cotidiano, da natureza, achados do quintal. Façam brincadeiras tradicionais, leiam, contem histórias, observem a natureza ao redor, cantem, observem imagens, fotografias, folheiem revistas e outros materiais impressos que façam parte do ambiente, como rótulos de produtos e tudo que está escrito na casa. Incentivem as crianças a registrarem espontaneamente com desenhos ou uso de palavras aquela visita do bicho que apareceu no quintal. Criem enredos imaginários juntos que desafiem as crianças a procurar, pular, descobrir algo, construir coisas, contar, colecionar folhas que caem no outono. Registrem as mudanças do céu naquele dia, façam diários de descoberta nas brincadeiras com imagens do que foi vivenciado e compartilhem com as escolas, com professores e professoras. Precisamos acreditar na importância daquilo que é sugerido pelas escolas e buscar formas de realizar com as crianças. Lembrar que, assim como a escrita e a leitura são as atividades principais para nós adultos, para as crianças da educação infantil, esta atividade é a brincadeira, é a sua forma de ser, estar, pensar, compreender, conhecer e comunicar o mundo. É a sua forma, inclusive, de desenvolver a leitura e a escrita que a sociedade tanto busca e muitas vezes acaba atropelando o processo de desenvolvimento das crianças. Uma criança do ensino fundamental que decodifica as letras e não pensa o escrito, não cria, não inventa, não imagina, não combina, não interpreta, é certamente uma criança que teve o direito de brincar violado, quer seja na família, quer seja na escola. Que nesses tempos em que a saúde se transformou na nossa luta diária e a morte colonizou nossas conversas em família, possamos aprender com as crianças a brincar, a afastar a realidade para compreendê-la melhor. Um abraço, fiquem bem.